E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como utilizar a função de busca PROC-X de forma um pouco dinâmica, com uma condição dinâmica, basicamente dependendo aí de dois fatores, certo? A PROC-X é uma função de busca bastante avançada, né? Ela é basicamente uma evolução aí das funções PROC-V e PROC-H, e uma substituta também da função da junção das funções índice e corresp, e ela tem também uma gama muito maior de funcionalidades, certo? Mas o que eu quero te mostrar aqui é como você pode montar uma fórmula utilizando a função PROC-X dentro de outra função PROC-X para que você consiga uma condição dinâmica utilizando dois fatores de busca, tá? Mais ou menos eu vou te mostrar esse exemplo aqui. Aqui a gente tem uma coluna de um documento, por exemplo, fictício, tá? Nome, telefone, e-mail. E aqui eu coloco o número do documento e obtenho o nome aqui, Patrícia. Se eu venho aqui nessa listinha suspensa e troco para telefone, agora eu obtenho o telefone relacionado a esse documento ou então o e-mail, por exemplo, certo? Tudo isso aqui, esse resultado aqui é feito com uma única fórmula, tá? Contendo duas funções PROC-X. Vamos lá então, vamos montar a nossa PROC-X dinâmica basicamente utilizando o mesmo exemplo aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho a visualização. Aqui a gente vai colocar então PROC-X, certo? Se você não conhece a função PROC-X, eu já tenho um vídeo sobre ela, inclusive eu explico vários aspectos dela, porque ela não é utilizada apenas para fazer uma pesquisa simples como a função PROC-V, tá? Ela tem uma gama muito maior de funcionalidades, tá? Mas vamos lá. Aqui eu tenho a PROC-X e a pesquisa do valor justamente é o índice, né? No caso, o que a gente vai buscar, o que a gente vai utilizar como termo de busca. Então a gente está buscando esse índice aqui, né? No caso, esse item, né? A F2, que contém, ou vai conter, no caso, o número do documento. 410 aí nesse exemplo. Ponto e vírgula, agora a gente tem a nossa pesquisa matriz. Ou seja, onde o Excel tem que buscar esse valor, 410? Aqui na coluna de documentos. É claro que você pode selecionar apenas o pedaço, né, apenas um intervalo, ou então selecionar a coluna inteira clicando aqui em cima da letra A, né, caso você queira depois inserir mais conteúdos ali para baixo, certo? A coluna inteira é um recurso interessante, mas ele exige um pouquinho mais de processamento também. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado caso você tenha itens acima do cabeçalho ou muito lá embaixo que não fazem parte do seu conjunto de dados, tá? Ponto e vírgula, beleza, ele vai procurar o documento na coluna de documentos. Agora a matriz retorno é justamente o que ele vai retornar. Poxa, aqui o Excel ele pode retornar várias coisas, né? Ele pode retornar, por exemplo, o nome, o telefone e o e-mail. São três possibilidades aqui. Qual que eu quero? Isso vai depender do que eu colocar aqui em cima, na célula G1. Mas aqui eu preciso de uma matriz, eu preciso mostrar para o Excel o que ele deve retornar, qual das colunas ele deve retornar. Como eu não tenho esse valor, e esse valor vai ser dinâmico, ele vai depender do que eu digitar ali em G1, eu posso inserir uma nova função PROC-X aqui dentro, tá? Para que o resultado dessa função PROC-X seja justamente a minha matriz de retorno, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona, tá? Vamos colocar uma outra PROC-X, certo? E agora a gente vai começar tudo de novo. Pesquisa valor. Agora, a nossa pesquisa valor, seria o valor a ser pesquisado, é a célula G1 aqui em cima, porque vai depender do que a gente colocar aqui, nome, telefone ou e-mail, certo? Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Agora, onde o Excel vai buscar nome, telefone ou e-mail? Aqui, ó, tá vendo? Então ele vai buscar um dos dois aqui em cima, nome, telefone ou e-mail. Ponto e vírgula. E qual que é a minha matriz de retorno? Nesse caso, a minha matriz de retorno são as colunas B, C e D. Ok? Vamos fechar aqui e fechar parênteses. Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo, tá? Então a função PROC-X vai buscar em G1, que eu digitar aqui, por exemplo, nome, telefone ou e-mail, dentro desse intervalo B, C ou D, e aí ela vai encontrar. Por exemplo, encontrou aqui telefone na 2, na coluna 2, que é a coluna C, então vai retornar o valor referente à coluna C, certo? Porque a minha matriz de retorno vai de B a D, então depende justamente do que eu escolher nessas três opções. Pode ser B, pode ser C ou pode ser D. Nome, telefone ou e-mail. Vai retornar para mim, então, aqui, por exemplo, se eu escolher aqui o telefone, vai retornar, então, a minha coluna C. Só que, obviamente, né, eu não tenho a coluna C, na verdade, como resultado. O Excel não vai dar a coluna C inteira como resultado. A coluna C inteira vai ser justamente o quê? A matriz da minha primeira função PROC-X. Lembra então que essa função PROC-X, essa segunda, na verdade, ela está retornando qual vai ser a matriz a ser procurada pela primeira, tá? Então a matriz procurada pela primeira vai ser a coluna C nesse caso, certo? Todo o conteúdo da coluna C, ou o intervalo aqui, né, de dados, de células da coluna C. Então essa função PROC-X só está buscando qual é o intervalo, né, qual é a coluna que vai servir de matriz de dados para a primeira função PROC-X. Tudo bem? Vamos dar um Enter aqui. Por enquanto nós não temos valor definido, porque a gente não definiu nenhum valor aqui, tá? Mas vamos colocar aqui nome, por exemplo, dar um Enter, olha só, Patrícia, tá? 410 aqui, ó, Patrícia, tá vendo? Eu vou colocar um item diferente aqui, 777, 777 é o Benício, tá vendo? E ao invés de nome aqui, por exemplo, agora eu coloco e-mail. Se eu colocar e-mail, agora eu vou receber o e-mail do Benício.
É claro que aqui em cima a gente pode colocar uma lista suspensa, né, que fica muito melhor. A gente vem aqui em dados, né, ferramentas de dados, ferramenta validação de dados, e aqui em configurações a gente vai colocar lista, e a fonte da nossa lista vai ser qual? Vai ser essa aqui, ó, nome, telefone e e-mail, né, células de B1 a D1. Eu tem um vídeo um pouco mais explicativo, tá? Sobre lista suspensa, caso você queira dar uma olhadinha. Mas basicamente a gente está fazendo o que aqui? Criando uma listinha para a gente escolher entre essas três opções, tá? Nome, telefone e e-mail. Aí fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, nome, Benício aqui. Se eu seleciono o telefone, eu recebo o telefone dele aqui. É claro que uma pesquisa que retorne os três dados aqui talvez seja muito mais interessante, né? Mas essa dinâmica aqui pode ser útil em alguns casos, né? Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? E se você quiser baixar essa planilha, ela está disponível, é só clicar no link aí na descrição do vídeo, ok? Te vejo então numa próxima aula. Até mais!